Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Bom dia também vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube. Estamos unidos buscando que Deus Nosso Senhor nos ajude a lembrar da grandeza que nós recebemos no dia de nosso batismo e a transformação que obrou em nossas almas. É isso que quero, refletindo sobre o Evangelho com vocês hoje, alcançar. Porque é fundamental para a nossa vida lembrar como Deus age em nós, como Deus obra em nossas almas e o que Ele quer de nós em resposta. Escutamos hoje, nesse domingo, do batismo do Senhor, aquele relato de João Batista e o encontro com Jesus. Isso causou muitos problemas na igreja primitiva, nos primeiros séculos. Como é que Jesus, sendo Deus feito homem, desceu nas águas para ser batizado por João, que era homem? Descer nas águas de um batismo de arrependimento pelos pecados. Ele que não tinha pecado. E causou muito problema. E de repente, alguns de nós também, refletindo sobre esse fato, podemos também ficar confundidos. Por quê? Se Ele é Deus, por que desceu nas águas para ser batizado? Até João falou: eu preciso ser batizado por você. Mas Jesus falou: deixa assim por enquanto. O que é que aconteceu? Em primeiro lugar, Jesus, pisou na lama, ombro a ombro, lado a lado, com todas as outras pessoas. Simbolizando, Ele realmente se fez um de nós. Pisou na lama da nossa humanidade, já suja pelo pecado. Ele que não tinha pecado. De fato, qualquer pessoa que passava naquele momento, vendo Jesus nas águas, poderia pensar: ali vai mais um, buscando o batismo de arrependimento pelos pecados. Pisou na lama de nossa humanidade. Ombro a ombro, lado a lado, a cada um de nós. Isso realmente simboliza que Jesus se fez um de nós, igual em tudo, menos o pecado. E não sei se vocês alguma vez foram para um rio ou um lago para mergulhar. Quando você entra na água, você pisa naquela lama, e aquela lama vai já passando pelos dedos do pé. E às vezes gruda. Às vezes sai da água e fica um pouco de lama nos pés. Mas é isso que Jesus fez. Ele não tinha medo de pisar nas águas, pisar na lama da nossa humanidade, de ficar ao lado de nós, viver conosco. Ele não tem vergonha da gente. A vergonha é o que mais causa problema em nossa vida. Uma coisa é sentir a culpa pelo nosso pecado, porque aí podemos facilmente pedir a Deus perdão pela culpa do que fizemos. Mas a vergonha não vem de Deus. O sentido de culpa, sim, a vergonha não. A culpa é um julgamento
do ato feito. Roubei dinheiro de alguém. Eu julgo o ato que eu fiz. Isto foi errado. Eu posso me arrepender do que eu fiz. A vergonha é diferente. A vergonha é o julgamento da pessoa. Essa pessoa é ruim. Eu sou ruim. Eu não mereço nem a misericórdia de Deus. E isso não vem de Deus. Não vem de Deus. Deus quer nos perdoar. Ele pisa na lama da nossa humanidade para nos elevar, resgatar e perdoar. E devemos tirar de nossa vida todo sentido de vergonha. Somos filhos e filhas de Deus pelo batismo. Temos esta dignidade. A nossa caída no pecado não destrói isto. Levamos a culpa que Deus pode perdoar, mas a vergonha nós temos que tirar. Somos dignos de Deus. Ele nos fez seus filhos e filhas. E Ele nunca olha para nós como pessoas indignas, incapazes de ser amados por Ele. Fora toda vergonha do nosso pecado, temos que buscar humildemente o perdão pela culpa do que fizemos e deixar Jesus restaurar a nossa dignidade. Em segundo lugar, quando João o Batista olha para Jesus chegando, ele falou: eis o Cordeiro de Deus. Para muitos de nós, se a gente pergunta o que significa o Cordeiro de Deus, nós falamos isso todos os dias na missa. O padre eleva a hóstia e diz: eis o Cordeiro de Deus. O que significa? Para muitos se pergunta, significa o Cordeiro que é humilde, manso. Isso é verdade. Mas não devemos esquecer o que simboliza o Cordeiro de Deus para o povo de Israel. O Cordeiro imolado, sacrificado para tirar os pecados do povo. Antigamente tinha muitos rituais de arrependimento pelos pecados. Um deles era o sacerdote pegava um bode, que se chama bode expiatório. Ele, em oração, colocava os pecados próprios e o pecado do povo sobre o bode, impondo as mãos sobre o animal. E depois enviava o bode para o deserto, sozinho, para morrer. Era um símbolo de arrependimento pelos pecados. Jesus virou um cordeiro como muitos outros sacrificados para nos redimir, tomando sobre si nosso pecado, a lama de nossa vida, para, morrendo e ressuscitando, dar a nova vida. E quando João falou: eis o Cordeiro de Deus, Jesus, na sua humanidade, na sua sensibilidade humana, levou um choque, com certeza. Como alguém que ouve um médico falar: você tem um câncer. Choque que dá. Que? Já tenho uma coisa que pode me levar a morrer? Eis o Cordeiro de Deus. É como uma sentença de morte.
Jesus, como Deus, sim, sabia isso ia acontecer, mas na sua humanidade, na sua sensibilidade emocional, levou um choque ouvir essas palavras pela primeira vez. E aceitou, e pisou na lama de nossa humanidade para nos redimir. E com isto foi batizado, e quando saiu da água, a Sagrada Escritura no Evangelho de Marcos diz: e o céu se abrindo. Mas uma tradução melhor seria: e o céu se rasgando, como um tecido. De fato, em outra ocasião na Sagrada Escritura, quando Jesus morre na cruz, o véu do templo se rasgou de cima para baixo, simbolizando Deus abrindo a criação e entrando nela. O céu se rasgou. A pomba, o Espírito Santo apareceu. A voz do Pai se ouviu: eis o meu Filho muito amado. Deus, Santíssima Trindade, rasgou o universo e entrou nele, na humanidade de Jesus Cristo, nosso Senhor. E se manifestou uma epifania da presença de Deus em nossas vidas. Deus rasgou o universo, rasgou a criação, entrou na criação conosco. E Ele habita conosco todos os dias. Tudo isso, irmãos e irmãs, é o que nós recebemos no dia de nosso batismo. Já recebemos, já possuímos, já somos filhos e filhas de Deus. Vale a pena lembrar disso todos os dias. Qual é seu primeiro pensamento quando acorda pela manhã? Muitos acordam: ai, mais um dia. Outros acordam: mais um dia. Mas devemos acordar assim. Deus olhou para mim, Deus tocou em mim, Ele me batizou, sou filho de Deus. E com alegria, iniciar o dia louvando a Deus, dando sua vida a Ele, tudo o que faz por amor a Ele. Nós somos batizados nas águas que Cristo santificou quando pisou nelas. Ele que pisou na lama da nossa humanidade, rasgou o universo, toda a criação, para viver em nós e viver conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.